em poder voltar a estar aqui na casa, na sua casa, para prestarmos a nossa adoração a Ele, o nosso louvor. É um motivo que todos nós temos para sermos gratos a Deus, porque Ele nos traz de volta à sua casa para cultuar. Ele poderia muito bem ter limitado a mim e a você, como muitos foram limitados de quinta-feira para cá, enfermidades, problemas, e estão agora lembrando e dizendo, mesmo que não seja aqui, né? Estão dizendo, eu estive hoje 8 dias, eu estive no culto, sei lá onde ele está, era ceia ou doutrina ou qualquer outro trabalho. Mas a gente tem esta bondade de Deus de voltar aqui para agradecer a Ele tudo que Ele tem feito por nós. E nesta noite nós queremos dar sequência ao nosso estudo. Nós estamos falando sobre o perigo da perca da influência. A igreja, ela precisa ter cuidado para que ela não perca a influência e venha ser influenciada por este mundo. A igreja só é igreja porque ela influencia. Veja um exemplo do sal. Jesus disse, vós sois o sal da terra, um exemplo da luz, e a luz do mundo. E se o sal se tornar insípido, ou seja, perder o poder de salgar, para nada mais presta. Então a igreja, ela é igreja porque ela influencia. No momento, no dia que a igreja, por isso não vai acontecer, é claro, a Igreja Universal, ainda que em algum lugar, algumas igrejas já perderam esse papel, mas universalmente falando, ela nunca vai perder. Mas muitas igrejas locais, o local já perderam. E todas as que perderam o poder de influenciar, deixaram de ser a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Deixaram de ser a igreja do Senhor. E esta noite nós vamos estar falando sobre as razões ou as reações, ou em outras palavras, o que nós seremos se a gente perder o poder influenciador. O que nós seremos? Ou o que tem se tornado os crentes individualmente falando, a igreja local, que perderam o poder influenciador. E nós dividimos 4 sobrepontos nessa nossa interrogação. O que seremos ao perder o poder influenciador? Primeiro, nós seremos adúlteros espirituais ou espiritual. Em segundo, seremos provocadores de Deus. Terceiro, passaremos a afadigar a Deus. E quarto, passamos
ou nos tornamos semente do maligno e volta para trás. É isso que a Bíblia diz. Quando se perde o poder influenciador. Então, primeiro, quando a igreja perde, o povo de Deus perde o poder influenciador, passa a ser um grupo de adúlteros espiritual. Eu convido a igreja a abrir a Bíblia em Isaías 54, livro do profeta Isaías, no seu capítulo 54, assim diz a palavra: 54:5 de Isaías, assim diz: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Veja, amados, que Deus, na linguagem figurada do profeta, ele é o marido do seu povo. É o marido. O profeta Isaías diz que Israel é a mulher de Deus, no sentido figurado. Enquanto que o profeta Jeremias disse: como a mulher separa do seu companheiro, Israel havia se separado de Deus. Abra sua Bíblia lá em Jeremias 3:20. Jeremias capítulo 3 e o versículo de número 20. Isaías diz que Deus é o marido da igreja, do seu povo. E lá em Jeremias 3:20 diz assim: deveras, como a mulher se aparta alevosamente do seu marido, assim alevosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Veja que o profeta Jeremias diz que Deus é o marido. Jeremias também concorda, e com mais um agravante, porque ele diz: assim como a mulher alevosamente, ou seja, de maneira traiçoeiramente, que é o que significa a palavra levosamente aí, significa traiçoeiramente, agir com traição, ser traidora. Assim como a mulher resolveu trair o seu marido, com quem ela um tempo contraiu o laço matrimonial do casamento, assim Israel fez comigo. Do mesmo jeito que uma mulher, ou que a mulher leviana resolve trair o marido com quem casou, que é isso que nós estamos vendo na sociedade, Deus disse: Israel fez o mesmo jeito comigo. Porque os irmãos sabem que desde Abraão há um pacto de Deus com o seu povo. Deus vem fazendo a aliança de Abraão, Jacó, Isaac, José, e vai passando a Davi, e vai passando e sendo confirmada com os profetas, até chegar a nós. Deus tem uma aliança, e essa aliança é comparada em muitos textos, além dos que lemos, como uma aliança do homem com a mulher por ocasião do casamento. Deus, quando comparou a aliança dele com a sua igreja ou com o seu povo, Deus não tomou nenhum outro segmento para comparar. Toma o casamento. Porque diante de Deus o casamento
é uma instituição, ou foi instituído por ele com muitos objetivos infalíveis. E somente o casamento pode ser tomado como simbologia para comparar, para falar, para significar o que há entre Deus e a sua igreja. E no momento que o seu povo quebra esta aliança, no momento que nós quebramos esta aliança, deixamos de servir a Deus com fidelidade, é comparada àquela mulher que resolve não querer ser mais fiel ao marido e vai embora, resolve trair o marido que ela casou. Jeremias, ainda profetizando, disse que assim como a esposa pede o divórcio ao marido que o deixou, assim Israel pediu o divórcio a Deus. Veja Jeremias 3 e o versículo de número 8. O que é que diz? Veja o que nós lemos aqui, eu vou ler daqui mais uma vez convosco. Veja o que aqui Deus diz. Eu vi. Não é isso que ele está dizendo? Eu vi. Eu vi quando por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel, Deus está se referindo ao seu povo, a despedi e lhe dei o seu libelo, ou seja, a carta de divórcio, que a levosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Porque quando nós vamos olhar o desvio do povo de Deus, começa por Israel, que é considerado o reino do norte, que era a capital Samaria. E é interessante que Judá, o reino do sul, capital Jerusalém, se mantém fiel a Deus até um tempo. É o que nós vemos na história. Israel se mantém fiel, mas a continuidade do reino do norte, ou Israel, se mantém em desobediência, leva Judá também a pecar contra Deus. E chega um momento que todo o povo de Deus estava em falta diante do Senhor. Tanto Israel como Judá mergulha para o pecado, entra para a iniquidade. E Deus disse: eu vi, e tive que dar carta de divórcio, porque resolveram entrar para o caminho da prostituição. Meus queridos irmãos, Deus vê, não é verdade, irmãos? Deus vê, Deus conhece quando o seu povo está lhe servindo de fato, de verdade. Deus é conhecedor. Quando o seu povo não lhe serve com coração verdadeiro, está divorciado de Deus. E os irmãos sabem que o divórcio faz com que o compromisso do matrimônio seja, não é, quebrado entre os cônjuges. Continuando, divórcio nos termos bíblicos, como no tempo presente, quando concedido, indica que os cônjuges estão desobrigados dos compromissos maritais. É isso que a linguagem bíblica quer dizer. Israel se desvinculou de Deus, assim como os cônjuges por meio do divórcio, não é? Israel se divorciou. E veja, meus irmãos, que na maioria das vezes é o homem que torna ou que toma a decisão de pedir o divórcio, de deixar a esposa e ir embora. Na maioria dos casos é o homem que toma essa atitude, mas no texto bíblico é a mulher, que é comparado a Israel, a mulher de Deus, né? A noiva de Deus. É ela que toma
a atitude do divórcio. Veja em Ezequiel, no capítulo 16. Ezequiel 16. Ezequiel capítulo 16, versículos 32 a 36, a Bíblia diz assim: foste como a mulher adúltera, que em lugar do seu marido, fez o quê? Recebeu ou recebe os estranhos. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás presentes a todos os teus amantes, e lhes dás presentes para que venha a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Assim que contigo sucede o contrário de outras mulheres nas tuas prostituições. Pois após ti não andam para a prostituição, porque dando tu a paga, e a ti não tendo nada a pagar, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: pois que se derramou o teu dinheiro, e se descobriu a tua nudez nas tuas prostituições, com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, e no sangue dos teus filhos que lhes deste. Veja, meus irmãos, que Israel faz contrário de tudo que se imaginava. E Deus diz assim: olha Israel, tu estás agindo diferente. Sabe por quê? Porque quando a mulher se prostitui, referindo-se à mulher prostituta lá do mundo, ela recebe alguma recompensa dos homens com quem ela se prostitui. Eles dão presentes, eles dão dinheiro, eles dão alguma coisa para tal. Mas tu estás fazendo o contrário. Tu estás dando dos teus presentes, tu estás dando da tua riqueza, tu estás dando a eles, contrariando tudo que se pôde ver até agora. Isso, irmãos, para mostrar a gravidade em que estava vivendo o povo de Deus naquele tempo. Israel foi para distante. Glorificado seja o Senhor para sempre. O profeta Oséias, em uma linguagem figurada, apresenta Israel como uma mulher recebendo os adúlteros entre os seus seios. A cada momento que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos descobrindo que Israel, ele foi mergulhando na depravação moral sem limite. Foi mergulhando. Cada profeta que Deus foi levantando, cada homem que Deus foi levantando, eles foram revelando a situação espiritual de Israel, cada um mais difícil do que outra, cada situação mais difícil do que outra. Ou seja, Israel perdeu o controle e mergulhou de cabeça na prostituição, no adultério, na depravação sexual. E isso é protestado por Deus através dos seus profetas. Veja aqui o que diz Oséias 2:2. Profeta Oséias 2:2. Quem encontrou pode ler. Olha aqui, entre os seus peitos, né? Eu vou ler de novo. Contendei com vossa mãe, contendei porque ela não é a minha mulher, e eu não sou seu marido,
e desviei ela as suas prostituições da sua face. Israel, comparado aqui com a mulher, deixava os homens, né, a pegar nas suas partes íntimas. Por isso que Deus está dizendo, não é mais minha mulher, não é mais, não é. Deus é aquele tipo de marido que diz, não, ela me traiu, eu não quero mais conviver com ela. É isso mesmo. Como a mulher também não é obrigada a viver com o marido que a traiu. Ainda que tenha as consequências, mas ela não é obrigada. Mas é Deus que está dizendo aqui. Porque Deus está dizendo, a minha esposa que é Israel, deixa os adúlteros mexer nos seus seios. Cuidado, você que está namorando. Cuidado você, viu, minha jovem, minha irmã, tome cuidado. Porque às vezes, né, não acontece a prática no seu sentido mais geral, mas existe esse tipo de prostituição, e na linguagem divina isso aqui é uma prostituição, é um adultério. E o crente precisa ter cuidado, tanto o homem como a mulher, para depois não aparecer aqui com a consciência doente dizendo, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que vai fazer é contar o que fez. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Ah, mas eu não fiz nada não, eu não concluí. Mas para Deus tanto faz começar como concluir. É uma área que não pode entrar, está uma faixa, está uma fita, está uma corrente, não pode passar para lá. Se passar, quebra a aliança com Deus, é o que Deus está dizendo aqui para Israel. Bendito seja o nome do Senhor. Deus disse para Israel, não é mais a minha mulher. E isso é muito forte para nós. Se nós quisermos permanecer como igreja de Deus, nós temos que manter esse padrão apontado pela Bíblia. Nós estamos vivendo dias que tem se levantado muitas cabecinhas para dizer, eu acho que é dessa maneira, eu acho que tem que ser assim, para mim essa coisa não é desse jeito. Aí vem com a cabeça, querendo mexer na cabeça de Deus. A Bíblia é a cabeça de Deus revelada, e não é a minha cabeça que vai mexer com a cabeça de Deus, e nem é a sua cabeça. Ou eu aceito a cabeça de Deus, ou nós aceitamos a cabeça de Deus, ou Deus vomita, Deus abandona, porque Deus não tem negócio com quem não concorda com a sua cabeça, irmão. Deus disse a Israel, não é mais a minha mulher, porque eu tomei conhecimento que os adúlteros estão mexendo nos seus seios. Eu não vivo com a mulher desse jeito. Aleluia, glória a Deus. Veja o que diz Isaías 51. Isaías 51. Eu vou ler mais uma vez aqui convosco, assim diz o Senhor. Onde está o libelo do divórcio de vossa mãe, pelo qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenha vendido? Eis que por vossas maldades fostes vendidos, e por vossas prevaricações vossa mãe foi repudiada.
A Bíblia diz aqui, prevaricações. Prevaricar. São pecados, são atitudes que antecedem o adultério, são pecados que antecedem a prostituição entre os jovens, são prevaricações, são pecadinhos que vai se deixando acontecer, são liberdade. Às vezes começa lá no namoro, porque aí fora o rapaz namora com a moça e já sai com ela sozinha para cinema, e sai com ela sozinha para shopping, e sai com ela sozinha para ir para a praça, e sai com ela sozinha para ir para a pizzaria, e sai para a sorveteria, e sai para piquenique, bota dentro do carro, bota numa bagageira de uma moto e vai embora, porque a sociedade aí fora está assim. Aí o crente também quer viver igual à sociedade, porque essa sociedade não tem nada para me ensinar. Essa sociedade não tem nada para lhe ensinar. Essa sociedade está podre. Essa sociedade está caída. O conceito dessa sociedade é um conceito fora de validade. O conceito dessa sociedade é um conselho que já faliu, é um projeto que não está mais em uso. O conceito da igreja é um conceito mais alto. Jesus, ele disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de forma nenhuma vocês entrarão no reino dos céus. Os escribas e fariseus daquele tempo eram os cumpridores da lei, eram os homens que eram tidos como o ápice da lei. Mas Jesus olhou para eles no capítulo 23 de Mateus. Ele disse: eu estou vendo um bocado de sepulcros caiados, que por fora são bonitos, mas por dentro tem corpo podre. Aí Jesus disse: não pode a justiça da igreja ser dessa altura, porque senão não entra no reino dos céus. É por isso que a igreja, ela é combatida por este mundo, porque é essa a verdade. Ele não aceita, ele não concorda que nós estamos por cima. Ele não concorda. E eu tenho nada a ver se não concorda, não é? Então o crente quer seguir o mesmo jeito. Aí começa a prevaricar. E vai. E termina indo para o final. O adultério, a prostituição. Deus sai da vida. O Espírito Santo se afasta, porque a casa não está mais limpa. Eu disse que o primeiro resultado que a igreja, ou que surge na vida da igreja quando ela perde a influência, é que nós nos tornamos adúlteros espirituais, ou espiritual, como nós lemos aqui. Mas tem o segundo: todo aquele que se deixa ser influenciado pelo mundo, ele passa a ser um provocador de Deus. Ele provoca Deus. Leia a sua Bíblia em Números 14. Números 14. E 11. Assim diz: e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Foi que Deus disse a Moisés: até quando esse povo vai me provocar? Até quando? Você sabe o que é provocar? Quem aqui já foi provocado alguma vez? Junto comigo. Eu já fui. E não só foi uma vez só, não. E para o crente também. Eu digo aos irmãos, as maiores provocações que eu sofri foi com crente. Eu vi coisas de crente dizendo a mim que eu nunca ouvi de um ímpio. Só que Deus tem me dado graça
para eu ouvir o tanto que queira dizer. Porque um médico, quando vai para o hospital, ele tem que ter estrutura de operar e tratar com qualquer doente que chega no hospital. E obreiro é um tipo médico na igreja. Tem hora que você pega um doente que ele está apenas com a dor de dente, aplica uma injeção, manda ele abiturar o dente e acabou, ele está curado. Aí ele vem com um resfriado, tomou um sereno, uma chuva e vem, aí toma uma injeção, passa um remédio, uma vitamina C, ele vai ser curado. Mas de repente você depara com alguém que é canceroso e está podre o homem. Você depara com alguém que está com a perna amputada, alguém que está realmente defecado, urinado. Isso é possível que aconteça. O médico tem que tratar. Eu já vi paciente entrando no hospital, batendo no médico. O caso era tão grave que ele saía batendo, chutava e fazia tanta coisa lá. Mas o médico tem que sedar ele e cuidar. E eu acho que a maior alegria de um médico é quando ele próprio perde a esperança daquele paciente, mas depois de meses, depois que passa pela UTI, ele assina alta e manda ele voltar com a família para casa. É a maior alegria de um médico. Eu acho que, eu nunca fui médico, eu acho que é a maior alegria. É a do pastor também. Mas o que é provocar? Eu fui no dicionário de português, diz que provocar é o seguinte: provocar é incitar, ter zelo em provocar. Ou seja, é alguém chamar outro para a briga. Eu já passei num lugar e tinha dois moleques maiores humilhando um menor. Aí eles iam na ponta do nariz do menor e fazia: fale para eu dar na sua cara. Bichinho sozinho, pequeno. E eu me intervi. Disse: não faça isso com ele, deixa o menino embora. E um deles perguntou: o que é que o senhor é dele? Eu disse: eu sou um protetor. E aí eu fiz com que ele desistisse do menino e foi embora. Agora, provocar alguém menor do que a gente se sai bem. Mas provocar alguém maior do que a gente não se sai bem. E eu quero dizer que aqueles que provocam a Deus não se saem bem. Ainda que no momento alguém vá dizendo e contando mil maravilhas: Deus está me abençoando, Deus está me ajudando, Deus está fazendo maravilhas. Tenha paciência, espere um pouco. Você provocou a Deus, Deus vai ter um trato com você. Não tem escape, irmão. Então, ser influenciado por esse mundo, se desviar de Deus, é provocar a Deus. A gente leu isso em Números 14 e 11. Todo cristão deve ter em mente que qualquer alinhamento com o mundo, ou conformar-se com ele, é uma provocação ao Deus Todo-Poderoso. Veja, primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, 15. Meus irmãos, desculpem, eu fiz uma citação que não é, é o Salmo 78. Salmo 78, versículos de número 40 a 44, diz assim a palavra: quantas vezes me provocaram no deserto e ofenderam na solidão, voltaram atrás, tentaram a Deus,
duvidaram do Santo de Israel, não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoar, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudesse beber. E diz mais: e lhes mandou enxames de moscas, que os consumiram, as rãs que os destruíram, e por aí vai. Veja que no versículo 40, Deus diz assim: quantas vezes me provocaram? Israel provocou a Deus muitas vezes, insultou a Deus muitas vezes. Todas as vezes que você contraria, nós, aquilo que Deus tem como original para a nossa vida, é uma provocação que a gente faz a Ele. Deus tem um plano original para a sua vida. Quantos creem nisso? Levante a mão assim. Deus tem um plano original. Quando um arquiteto junto com um engenheiro, eles fazem uma planta de um prédio, eles fazem a hidráulica, eles fazem a elétrica, ele faz toda a planta, ele entrega para o construtor e ele não quer que mexa em nada daquilo que está na planta. Nada. Ele quer que se construa a obra como o projeto está dizendo. Deus, quando mandou Davi construir e depois Salomão o templo, ele deu um projeto. A Moisés, ele deu um projeto para o tabernáculo. A Bíblia diz que foi dado o projeto. E Deus tem um projeto original para a vida de cada um de nós. E Deus não quer que haja alteração nesse projeto. Por nada. Por nada. Nem você buscando alguns privilégios, e nem sendo por perseguição ou dor que lhe cause a sua fidelidade a Deus. Deus não quer que mexa nesse projeto. Porque para a construção ela ser sólida, esse projeto tem que ser atendido. Mas Israel provocou a Deus. Israel não tinha, nesse momento, nenhum pensamento de agradar a Deus. É tanto que o salmista usa a expressão: e prosseguiram em provocar a Deus. Veja o Salmo de número 78 e 17. Prosseguiram. O que é que diz? 78 e 17. Veja que Deus, ele fala mais uma vez: Israel ainda prosseguiu. E significa que é como que houve uma parada, ou houve uma advertência, ou um aviso da parte de Deus. E parece que Israel, ao ser avisado, Israel para, e parece que por um tempo Israel resolve parar com a sua desobediência, mas depois Israel prossegue. É como alguém que é avisado e de momento ele para e analisa e diz: não, eu vou tomar uma direção. Passa algum tempo, ele desiste daquilo que resolveu fazer e resolve permanecer, prosseguir na sua atitude. Aí Deus diz assim: e prosseguiram. Irmãos, quantas vezes Deus fala com a gente e a gente diz: Senhor, eu vou me comprometer a te servir melhor a partir de hoje. Isso acontece comigo, com você não, né? Já ouvi isso com você? Seja sincero, levanta a sua mão. Levante.
Seja sincero. E sabe qual é uma data que muito se vê isso? Final de ano. Quando chega o final de ano, parece que os corações viram uma bolinha de cera, aonde qualquer temperatura já derrete ele. E a gente chora. E há aqueles abraços estendidos. E há aquelas manifestações generosas. Felicitações numerosas. E a gente sai naquela emoção dizendo a Deus: Deus, a partir de hoje, este novo ano, eu estarei mais comprometido, mais comprometida com o plano original que o Senhor tem para a minha vida e que eu já sou sabedor desse plano. Mas vem o segundo, o terceiro, o quinto mês, o primeiro mês do ano. Aquela promessa que nós fizemos, ela já começa a não colocar-se ou não estar mais em prática na nossa vida. Assim muitas vezes Deus fala conosco, como numa noite como essa, porque Deus está falando conosco. E dentro de nós dizemos: Senhor, perdoa-me o que fiz até agora, e eu vou me comprometer, Senhor, a parar com isso. Mas não passa muito tempo, as coisas começam a acontecer do mesmo jeito. Foi o que aconteceu com Israel. Deus deu um alerta a Israel, parece que Israel deu uma parada, mas depois a Bíblia diz: Israel prosseguiu. Israel prosseguiu em afrontar-me, em me insultar, glória a Deus, a me provocar. Israel esqueceu do que eu fiz com ele no Egito. Israel esqueceu que eu dei pão, eu dei carne, eu dei veste, eu dei calçado, eu dei livramento, eu dei água, eu fiz maravilha, eu fiz coisas que nunca aconteceram na terra em benefício de Israel. Israel esqueceu de tudo isso. O Espírito de Deus, ele te convoca agora a tu fazer uma reflexão em tudo que Deus tem feito na tua vida até hoje, e você vai encontrar motivo para parar com esta vida, para parar com essa atitude que você está tendo e voltar a ser uma nova pessoa diante de Deus. Irmãos, eu vejo pela fé Deus pegando no braço de crente nesta noite e arrastando ele para o plano original que Deus tem revelado para a sua vida, trazendo: venha para cá, você está fora do lugar, não é aí que eu quero você, e você sabe que esse não é o lugar que eu quero para a sua vida. Estenda a tua mão, espiritualmente eu falo agora, estenda a tua mão, deixa Deus pegar na tua mão e te levar para o lugar original. Tu precisa voltar com pressa. Eu vejo os anjos de Deus como os diáconos da igreja, pegando um, botando aqui, botando mocidade de um lado, arrumando os que estão chegando. O Espírito do Senhor está fazendo isso aqui nesta noite. Deus está arrumando, Deus está arrumando, Deus está levando para o lugar a muita gente nesta noite. Tudo fora do lugar, mas Deus está no recinto. Deus está como aquela dona de casa
Te calaba, xenecovanai. Que há dias está fora do lar, mas ela está chegando. E agora ela vai arrumar mesa, ela vai arrumar quarto, ela vai arrumar cozinha, ela vai lavar, vai na pia, ela vai agora em todos os lugares da casa e vai começar a colocar as coisas no lugar. É o que Deus está fazendo aqui. Há muito tempo que Deus não vai nessa casa, há muito tempo que Deus não visita este lar. Abra a porta. Ele está na porta batendo. Abre, 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 que ele vai entrar, ele vai entrar, vai entrar. Ele vai na tua cozinha, vai na tua sala, vai no teu quarto. Deus vai entrar, vai arrumar, vai arrumar. Deixa Deus arrumar, deixa Deus arrumar, porque tu vai receber visita. Quando a mulher sabe que vai receber visita, ela faz uma faxina na casa. Tu vai receber visita, crente. Te cava semanarabaxene cantiofome-necôvia. E a visita que eu falo para ti nesta noite é de cima. É de cima. É de cima. Espírito Santo fala com meu coração e dizendo: eu vou descer para visitar, porque está se arrumando a casa. Ne camaraba sui revianai somas. Tu precisa viver o original de Deus para a tua vida. O plano original de Deus precisa ser executado na tua vida. Quantas obras nesse Brasil. Eu viajei já mais de uma vez daqui para São Paulo de carro. Quantas obras começadas e não terminadas, por motivos vários. E me vem na minha mente aqui agora, quantas obras iniciadas e não concluídas, está parada. Mas irmãos, como Deus está falando conosco. Era massa. Ora macassa neve assubianai canai. Chicalabaço vou me acovianai. Quantas obras iniciadas. Há poucos dias eu estava ouvindo o governo brasileiro, o interino governo, e dizendo que criou uma comissão junto com o Senado, a Câmara dos Deputados, para estar investigando todas as obras grandes e pequenas que foram iniciadas em governos anteriores e que foram paradas no país, para que essas obras possam ter seu recomeço e venha concluir e beneficiar a nação. Achei isso muito importante. Deus hoje está enviando uma comissão. Você crê nisso?
Os outros pontos nós vamos tratar na semana que vem. Você crê nisso? Que Deus está mandando uma comissão para esta obra que parou. Tem, Deus está aqui, irmãos. Tem, o Espírito Santo está descendo com a comitiva. Para ver a obra que parou da tua vida, a que altura parou, para recomeçar. Porque assim como o governo brasileiro disse que recomeçando vai beneficiar a nação, esta obra concluída de Deus da tua vida vai beneficiar muita gente. Porque tu vais ser uma bênção. Vai ser uma bênção. Tu vais ser um instrumento. Tu vais ser uma navalha na mão de Deus. Tu vais ser uma metralhadora na mão de Deus. Tu vais ser uma ferramenta cortante na mão de Deus. Tu vais ser uma marreta que vai quebrar rocha na mão de Deus. Tu vais ser uma bênção. Tu deseja que Deus recomece na tua vida. Levanta a tua mão e glorifica ao Senhor dos Exércitos. E permita que o Espírito Santo faça uma visita à tua obra que parou. Deus quer recomeçar a obra. Vê pela fé Ele na obra. Eu estou sentindo que Ele está na construção. Ele está no canteiro de obras. Noramacincho. Xanevia Coramasi. Tu não fala mais línguas estranhas. Tu não cantas mais hino espiritual. Tu não tem mais aqueles sonhos que tu te acordava de madrugada, supapado e chacolejado com a presença de Deus. Tu nunca mais contasse a visão como antes tu contavas. Cessou. Deus quer você sonhando outra vez. Nós vamos concluir, irmãos. Deus quer você sonhando jovem outra vez. Adolescente, Deus quer você sonhando. Irmãos, Deus quer você sonhando, irmãs. Deus quer você sonhando, obreiros. Os que estão aqui no púlpito comigo e os que estão no templo. Deus quer a gente sonhando outra vez. Deus quer usar a gente em línguas estranhas. Deus quer. Você não pode estar nesse altar. Você não pode estar no santuário sem falar línguas estranhas com Deus. O que foi que aconteceu? Que não vê, que não se escuta. Não, isso não pode acontecer. Deus quer fazer isso voltar a acontecer outra vez. Deus vai derramar água sobre a tua terra.
Muitos dizem assim: eu fui assim, eu fiz assim, e foi dessa maneira, e foi. Você não é do passado, você está no presente. Você está no presente. Você está vivo. A senhora está viva, minha irmã. O senhor está vivo, meu irmão. Então, essa coisa tem que acontecer hoje. Você tem que ir para o altar de Deus. E quando Deus descer sobre você, você precisa falar em línguas com Ele. Aleluia. Cadê a planta e o projeto que Deus lhe deu para a construção? Cadê? Cadê? Cadê a planta? Eu disse aos irmãos que eu viajei e vi muitas obras paradas, o ferrugem tomando conta das ferragens. Alguém tem olhado para ti, tem se admirado e dito: quem era? Mas olha, Deus vai tirar esse ferrugem. Alguém tem rido da tua cara, alguém tem zombado de ti, alguém tem dito: olha aí, olha como ele está, olha como ela está, e o vacilo foi teu, foi tu que vacilaste. Mas Deus vai dar um antiferrugem no ferro. Meu Deus, glória a Jesus. Oh, e a obra vai voltar a ser construída de novo, vai voltar a funcionar de novo. O projeto vai ser concluído. Tu perdeu o projeto, mas Deus tem a cópia. Deus deixou a cópia, porque todo engenheiro, quando ele manda uma planta para a construção, ele fica com outra no seu escritório. Deus deu uma planta, tu destruísse, mas Deus está com a original guardada. E Deus vai trabalhar em cima do projeto que Ele traçou. Glorificado seja o nome do Senhor. Tu tem corrido para lá e para cá, mas Deus vai te pegar. Tu não escapa da mão de Deus. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Deus vai recomeçar a obra que parou. Que Deus abençoe. Deus ajude. Nós vamos ouvir os avisos. Fala Deus, fala Deus, toca-me. Fala Deus, fala Deus.